Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos dando sequência ao nosso devocional diário, todos os dias uma palavra de Deus aos nossos corações. Lembrando que nós estamos em meio a uma série, a série intitulada como Identidade e Propósito de um Homem Segundo o Coração de Deus. Nós estamos usando como base aqui a história do rei Davi. Começamos na segunda-feira essa série, falando sobre o seu chamado. Na terça-feira nós falamos sobre as dificuldades que moldam o nosso caráter e nos apontam para o nosso propósito. Na terça-feira nós falamos também sobre perseguições. Na quarta-feira nós fomos falando sobre pecado, sobre transformações. E hoje nós chegamos aqui nesse nosso último episódio, falando daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas e de como nós devemos assim nos posicionar diante talvez das nossas falhas ou transgressões, e como isso também nos aponta para o local onde o Senhor deseja que nós estejamos. O texto base de hoje está lá no Salmo de número 51, versículo 6 em diante, 6 ao 12 a gente vai ler. E assim está escrito: Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria, Senhor. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que me esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, Senhor, e apaga todas as minhas iniquidades. Presta atenção agora. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. É maravilhoso, e eu até indico que você leia esse salmo inteiro por completo. É um salmo curtinho, mas vale a pena a reflexão. Esse salmo aqui é o salmo dito como confissão e arrependimento do rei Davi. Falamos ontem sobre o pecado de Davi e Batseba, como aquilo trouxe consequência para a sua vida, para a sua geração. Os pecados de Davi impactaram negativamente toda a sua casa. Um pecado de adultério, um pecado de derramamento de sangue fizeram com que a sua casa pagasse esse preço. A Bíblia diz que a espada não se afastou mais da casa de Davi. Houve, através dos atos de promiscuidade de Davi, abriu uma legalidade para que atos de promiscuidade acontecessem dentro da sua própria casa, estupros, promiscuidade sexual. Nós observamos que houve morte de filho em função da morte que ele também colocou. Eu lembro aqui que os pecados são abertos portas, e as portas são sempre lineares nas suas consequências. Portas, por exemplo, de derramamento de sangue invariavelmente trarão uma perseguição do espírito de morte sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que estão envolvidos. Então nós precisamos sim entender e compreender a grandeza do Senhor Jesus e as possibilidades que Ele nos dá. Davi, ele fez uma oração de arrependimento e confissão, e esse é o Salmo 51. Esse Salmo de número 51 vai falar sobre Davi olhando para toda a sua vida, como foi maravilhoso aquilo que Deus fez, da onde Ele tirou ele, da onde ele estava sendo colocado. Davi reconhecia que tudo aquilo que ele estava vivendo era fruto sim dos seus pecados, e assim também somos nós nas nossas vidas, meus irmãos. Todas as vezes que nós decidimos abrir a porta para Satanás entrar através do pecado, através de qualquer ato inconsequente das nossas vidas, nós vamos trazer invariavelmente roubo, morte e destruição. Só que eu quero ensinar algo para você, que nesse dia existe uma estratégia que o Senhor nos entrega para que nós nos livremos dessas consequências e alinhemos as nossas vidas e não permitamos que a nossa identidade formada no Senhor, ela seja manchada de qualquer forma, ou pior ainda, sendo roubada, extraída, fazendo com que Satanás coloque mentiras nas nossas mentes, talvez dizendo que nós não somos dignos de viver algo, talvez não somos dignos de orar, não somos dignos de pregar, não somos dignos de amar, de servir as pessoas, não somos dignos, às vezes, da nossa família, da nossa casa. São essas mentiras que Satanás coloca na nossa mente, mas eu quero ensinar você algo muito precioso hoje aqui. A Bíblia nos ensina que o arrependimento e a confissão, elas são suficientes para cancelar e perdoar os nossos pecados. Eu preciso lembrar você aqui que assim como Davi fez nesse momento, Davi não se importou mais com as consequências ali daquilo que ele estava fazendo, ou talvez de se expor como um rei e como as pessoas pensariam, agiriam da forma com que ele iria expor os seus pecados. Davi não, Davi se colocou humildemente diante da presença do Senhor, confessou os seus pecados, renunciou às suas consequências para que a sua vida estivesse eternamente. Novamente ele finaliza aqui falando: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Quando nós nos arrependemos, a Bíblia diz que arrependemos e convertemos para que sejam cancelados os nossos pecados. Então quando nós nos arrependemos e convertemos, mudamos a rota, deixamos de fazer aquilo que nós fazíamos, os nossos pecados eles são cancelados, nós podemos receber novamente essa alegria dessa salvação. Mas se você quer receber a cura das feridas que o pecado deixou na sua vida, na sua casa, nas pessoas que assim foram envolvidas, lá em Tiago 5,16 vai falar que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que nós saremos, para que nós sejamos curados diante dessa situação. E isso é muito precioso, porque o pecado ele nos fere, ele machuca a nossa vida, ele machuca a nossa alma, ele machuca pessoas que foram envolvidas possivelmente neles ali, e nós precisamos de um ato de confissão em arrependimento para que nós sejamos curados. E aí sim, novamente, a nossa vida esteja alinhada com o propósito do Senhor e a nossa identidade esteja afirmada. E assim era a identidade de Davi, assim foi a identidade dele, assim foi o propósito, e assim foi toda a sua caminhada. Davi veio do nada e foi levado ao tudo, socialmente falando. Chegou um determinado momento da vida de Davi que ele falhou, ele pecou, sujou a sua história, fez com que o nome do Senhor ali, de alguma forma, eu não gosto de usar essa expressão, eu acho que isso não tem como acontecer, mas de forma ilustrada eu quero compartilhar isso com você aqui, fosse envergonhado aquilo que Deus havia feito sobre a vida dele ali. Então, mas ele se arrependeu
E em determinado momento, quando ele escreve o Salmo 51, um salmo de lamento, confissão e arrependimento aqui, nós vemos realmente o coração dele contrito, quebrantado, diferente do rei Saul, que não queria se arrepender dos seus pecados, como nós falamos lá no comecinho dessa série. Ele queria somente que o profeta ficasse do lado dele, mas ele não tinha traços de arrependimento e disse que ele não poderia perder o seu reinado, mas ele poderia perder qualquer coisa. Davi é diferente. Davi ele não queria perder a presença do Senhor, porque ele sabia que se ele tivesse a presença de Deus, ele estaria fluindo no propósito do Senhor e a sua identidade seria assim eternamente marcada como identidade de adorador ao Senhor, como um filho verdadeiro do Senhor. Devemos assim, nós também fazer dessa mesma forma. Eu não sei quais são os seus maus caminhos, eu não sei o que tem roubado o teu propósito, tem matado a tua identidade de filho, mas eu quero lembrar você aqui que existe um caminho de arrependimento, de confissão, onde você pode restaurar tudo aquilo que de alguma forma Satanás, através das suas propostas indecentes, foi feito para você, você cedeu essas provocações. Quero lembrar você aqui que hoje é um dia onde o Senhor ele restaura a sua identidade e também alinha novamente a sua vida com o propósito, somente pelo fato do arrependimento e confissão que você deve buscar. Vamos orar? Eu vou pedir para que você, em meio a essa oração, mentalize situações que possivelmente você tem feito e tenha ferido o coração de Deus e tenha afastado você do seu propósito e tenha corrompido a sua identidade de filho, para que você faça um alinhamento, um conserto diante do Senhor nessa manhã, para que em nome do Senhor Jesus você flua onde o Senhor te chamou. Vamos lá? Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui com gratidão nos nossos corações mais uma vez nesta manhã, Pai. Muito obrigado por essa série, Senhor. Falamos sobre tantas coisas preciosas na vida do teu filho, nosso irmão, o rei Davi, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que foi ministrado. Hoje falamos sobre talvez o ato mais lindo que Davi fez ao longo de toda a sua história. Foi um momento em que ele se arrependeu de todos os maus feitos, Pai, reconhecendo que os pecados que ele havia cometido havia trazido maldição para sua casa, maldição para sua vida, Senhor. Reconheceu que os pecados que ele havia cometido tinham entristecido o coração do Senhor. Nós queremos aqui também, Senhor, apresentar os nossos pecados diante do Senhor. Tudo aquilo que temos feito tem nos afastado de Ti, que não temos bom testemunho, que às vezes até envergonha o reino, envergonha o evangelho, Senhor. Nós queremos desistir desses pecados, Senhor. Nós queremos renunciar a esses papéis que temos assumido, que não são papéis da identidade forjada e formada pelo Senhor, Pai. Papéis que nos apontam a propósitos distintos, diferentes daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós renunciamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, para que a nossa vida ela possa estar alinhada, Pai. Em nome de Jesus, gera, Senhor, o real arrependimento dos nossos corações, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós confessamos sim que falhamos, erramos, mas queremos assim como o rei Davi, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que a nossa vida, Senhor, e a Tua presença jamais se afaste de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Paizinho. Que nós venhamos continuar fluindo naquilo que o Senhor tem chamado, Pai. Porque nós somos filhos de Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. O arrependimento que a partir de hoje, Senhor, foi gerado nos nossos corações, ele possa fazer parte do nosso caráter em todos os dias das nossas vidas, Pai. Se for o mínimo passo que nós dermos diante do Teu propósito, Senhor, diante do chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. O mínimo passo que nós demos distante daquela identidade que o Senhor já forjou nos nossos corações, que o Senhor nos alerte, nós nos arrependamos, para que sejamos cada vez mais alinhados com o Senhor. De glória em glória que nós caminhemos até que alcancemos a estatura do varão perfeito. No poderoso nome de Jesus, para a glória de Deus, essa é a minha oração. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado pela essa oportunidade de estarmos vivendo ao longo desses dias essa série maravilhosa. Espero que ela tenha falado muito ao seu coração. Espero que a identidade e propósito da vida do rei Davi, como foi forjado, como foi tratado isso, que possa ter comunicado ao seu coração. O desejo do meu coração era esse, que você entendesse através do caminhar do rei Davi, como Deus nos chama, como Ele nos lapida para que nós sejamos apontados, os riscos que nós temos no meio dessa caminhada, e se de alguma forma a gente vacilar, que nós nos alinhemos novamente, não somente com o propósito, mas que a nossa identidade ela esteja cada vez mais alinhada, fluida diante daquilo que Deus tem preparado para nós. Deus abençoe poderosamente a sua vida, e se Deus quiser, amanhã nós estamos novamente com mais um devocional, já não mais da série, mas uma mensagem ao seu coração. Até lá, Deus abençoe.